Porque o diálogo, ele é bonito quando ele tem alteridade, né? Porque se você fala com os mesmos, tem uma piada que eu não sei se vocês conhecem, adoro essa piada. São 3 surfistas que estão com as pranchas enfiadas assim na areia e eles sentados na frente, né? Na frente, a prancha atrás, eles sentados na frente, os 3 assim, vendo o mar. Aí um fala assim, e aí, cara, maneiro o mar, hein? Aí passa meia hora, aí outro. E aí, cara, maneiro o mar, hein? Aí passa mais meia hora, outro. Caraca, o mar, maneiro, né? Aí os outros 2 olham pra eles. E o cara mudando de assunto. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente fica falando o mesmo assunto, todo mundo repetindo a mesma coisa. A graça, nossa, você é contra isso? Nossa, você é a favor do aborto? Que doido, por quê? Né? Me fale mais sobre isso, eu quero saber por quê, porque tem alguém que é a favor disso ou daquilo outro. Você é a favor do Milei na Argentina? Por quê? Tem negócio assim, não acredito, você é a favor do Milei. Não, então você é um merda, você é um fascista, você é um idiota. Escuta o ponto de vista da pessoa, né? Então a etnografia é a arte de fazer isso. Aí depois que ela fala o ponto de vista, você fala, pô, você é um idiota, né, mano? Mas se você, exatamente, se você tiver numa conversa informal, você pode falar isso e aguentar as consequências. Tem consequência também, mas aí vai com sua não teve boca. uma resposta assim, dos professores que você entrevistou, não teve uma resposta assim, foi unânime, todos eles falaram essa mesma coisa? Não teve isso, não? Unanimidade em relação a isso? Não teve. Não. Assim, a maioria tem uma unanimidade, que é um trabalho mal pago. Isso é unânime. Todos acham, uns lidam de uma forma ou de outra, né? Mas todos acham que tem muitas críticas, tanto na Espanha quanto no Brasil, de como é feito o TCC. No Brasil, eles ficavam impressionadíssimos de quando eu falava daqui, que aqui vocês têm 2 anos para fazer o TCC, né? É uma carga horária dentro da grade muito grande. Então eu fiz um quadro também comparando. E o deles é 1 semestre. Eles só têm 1 semestre. E tem apresentação, tem banca. E os trabalhos ficam super legais, tá? Agora, por que isso acontece? Porque ao longo, aí eu perguntei, nossa, vocês não ficam intimidados, assim, para apresentar oralmente? Aí eles falam assim, não, professor, isso é muito importante, a gente desde o início é apresentar, porque a gente vai ser professor, então essa é uma habilidade importante de ser desenvolvida, não é mesmo? Eu falei, óbvio, não é? Você não é dizendo, cara. E tem quem pensa diferente? Aonde? Não, tô falando, tem quem pensa diferente que você pensou. Claro que tem. Aqui, por exemplo, quando a gente estava discutindo o TCC, na reforma que eu condenei, né, eu queria fazer banca. Eu fiz, quando eu fiz o meu TCC na graduação, eu fiz uma banca. Isso foi uma experiência muito legal para mim, né? Aí eu queria fazer, porque os professores foram contra. E um argumento, um dos professores argumentava isso, que, mas isso é humilhar o aluno, é deixar o aluno numa situação. Eu falei, bom, humilhar se você está partindo do pressuposto que ele não é capaz, né? Mas por que não seria capaz, né? Então, uma coisa que eu... Mesmo se ele não for capaz, não é humilhar. A pessoa falhar em um teste não é humilhação. Constrangedor, falou que era uma situação constrangedora. Ok. Assim, partindo da perspectiva dos alunos, É só isso? eu sinto que os alunos sentem assim, sentem uma certa pressão de ter que apresentar. Aí eu vejo que muitos alunos realmente não gostam de apresentar trabalho, fazer seminário, porque tem aquela pressão de, eu vou falar errado, eu vou ficar nervoso. Sim, Porque de certa forma já é trabalhado você se apresentar. É esse argumento aí. Eu acho que você apresentar um trabalho de outra pessoa é complicado mesmo, porque você tem que ler aquele trabalho, entender o que aquela pessoa está tentando passar e depois você passar. Mas o seu foi você que pesquisou. Não, assim, gente, dá nervosinho, dá dor de barriga, dá tremedeira, dá suor. Mas você sabe. Mas passa.
Mas isso é muito Não, complicado. mesmo que seja de uma outra pessoa, vai ser o momento de você se apresentar. É o que você vai fazer numa sala de aula. Exatamente. Se apresentar para aluno, para é indispensável para o professor. E o professor tem que se virar com o que for. Gente, quantas vezes eu dei aula de coisas que eu mal sabia? Isso acontecia comigo no começo. Isso é muito complicado, porque, tipo, pelo menos no estágio que eu tô fazendo normal, são muitos alunos que não conseguem se comunicar. Sim, não tem conseguem. esse contato Não visual. conseguem formar uma frase pra poder, tipo, Exatamente. passar a informação, não é nem apresentando trabalho, tipo assim, só Ou normal. seja, é uma qualidade importante. Então eu entrevistei tanto os professores quanto os alunos. E também pude observar mais na Espanha do que no Brasil. Na Espanha eu acompanhei 9 alunos. Durante o semestre todo eu acompanhei todas as reuniões de orientação. O que eu notei na Espanha? Os estudantes têm muito mais autonomia do que os estudantes do Brasil. Entendeu? Então, assim, outra coisa interessante você falou dessa que o professor não se incomodava com a sua presença, né? Na minha, gente, tem uma hora que você vira parede. Não é interessante isso? Você vira nada. Como assim? Você vira fotógrafo, sabe fotógrafo de casamento? Passa assim na frente do altar e tudo bem. Ninguém liga pra ele. Então você tem que atingir essa situação no trabalho de campo. Você tem que ser um fotógrafo de casamento. Entendeu? Sério? Claro, quanto mais invisível, melhor. Você fica na sua ali. Eu já fiz trabalho de campo, por exemplo, com jogo de RPG. Mas você não vai acabar, tipo, perdendo nuances se você não estiver inserido ali? Não, você está inserido. Você está inseridão. Só que você está quieto. Entendeu? Então as pessoas estão falando à vontade. E você está só vai anotando. É porque, tipo assim, se você participar demais, é como se você mexesse no cenário. Aham, você tá alterando. Você tá alterando a ordem das coisas ali. Quando eu fiz a minha aula de observação na informação de professor em Paraty, aconteceu exatamente isso. A gente estava numa escola pública lá em Paraty, que tinha uma criança especial que ele tinha um cuidador. Eu vou chamar de cuidador porque ele não era monitor e muito menos capacitado para cuidar dessa criança. Porque assim, a gente estava numa sala vendo filme e a criança tinha um problema bem, né, delicado que ele poderia tomar. A criança começou a se debater, se jogar, porque ela queria uma água. E aí a gente não conseguiu, professora, se manter só observando. A gente interferiu. Cara, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. A pessoa vai... Não, é normal, deixa assim mesmo. A gente quase queria socar o cara dentro da sala. Então, assim, a observação sem que conseguir intervir Olha, teve uma vez que eu questão. frequentava um mosteiro budista que ficava lá na minha casa. Professora, você, pra mim, é o Ronaldinho Gaúcho da UF. Mas aí essa história é muito boa. Aí eu ia lá, eu tinha 20 e poucos anos, assim. Aí eu ia lá, mestre, como é que era? Mestre, esqueci o nome dele. Era chinês, né? Mestre, qual o sentido da vida? Qual o sentido da morte? Qual o sentido da guerra? Aí ele um dia encheu o saco e falou assim, você tá trabalhando? Ganha dinheiro? Aí eu, não, vai ganhar dinheiro, sabe? Aí eu falei assim, mas você não é um monge budista? Aí eu enchi o saco dele um dia e falou assim, vem aqui, você precisa fazer um retiro. Aí eu fui fazer um retiro. Aí eu fiz um retiro de silêncio de 24 horas. Né? Cara, eu gosto de falar. Né? Fez toda a pergunta, mas não sabia o que E é. assim, aí eu fiquei 24 horas dentro do mosteiro, observando, sem poder falar nada. E dentro das atividades do mosteiro tinha atividade da cozinha. E eu fui para a cozinha com as mulheres preparar a comida. E eu gosto muito de cozinhar e sou ótima cozinheira. Cara, elas faziam as coisas totalmente erradas, assim. Aí eu falava, cara, eu tenho que falar, isso não é certo. Não é assim que faz o molho branco, caceta, não é assim que faz. Aí depois no final ele veio e falou, e aí, como é que foi? Eu falei, nossa, que interessante, né? Porque eu na cozinha, olha só que interessante. Eu achava que eu tinha que intervir, fiquei chateada de não poder intervir. E depois fiquei surpresa que, apesar de eu não ter intervido, Ficou bom. tudo saiu ótimo, de um outro jeito que não foi o meu. Entendeu? Mas saiu.
prescindível. Esse é o ponto, esse é o barato. A gente é prescindível, não tem esse negócio de a gente achar, não, se eu não der a minha opinião, não vai acontecer Às nada. vezes a sua opinião não ia acabar, podia piorar, podia ficar alguma coisa diferente. Então, assim, a gente não é nada. A O gente não professor estava falando demais, falou, você vai ficar quieta. eu vou ficar quieta. Aí eu fiquei quieta. Então, o etnógrafo, ele tem que adquirir, o ideal é isso, é você ficar quieto. E aí eu fiquei, imagina, assistindo os encontros de orientação. Eu achava que nunca ninguém ia me deixar fazer isso, né? Eu assistia. O que eu ficava impressionada? Na Espanha, o cara falava assim, aham, então tá ótimo. Rapidão, eles se reuniam, né? Então assim, olha, para a semana que vem eu quero que você faça, que você leia isso, isso, isso. Faz uma pesquisa em inglês também, não vai pegar só artigo em espanhol, tá? Pega também na plataforma dos artigos em inglês e tal, e faz essa resenha, não sei o que lá. Aí eu ficar comigo, isso Não vai fazer nada. Cara, na semana que vem a pessoa estava com tudo e mais um pouco. Eu ficava impressionadíssima, assim, muito mais autonomia. Agora, por que tem mais autonomia? Porque tem uma aposta maior na autonomia, né? Aqui no Brasil você não conseguia participar das entrevistas? O meu trabalho de campo no Brasil foi aqui no IAR, com os meus próprios colegas, né? Então eu consegui fazer entrevistas com todos, que eu quis, com muitos. Aqui na parte do Brasil eu fiz 60 entrevistas entre professores e alunos, e lá fiz 30. Então foi um trabalho de campo, 10 anos que eu estou trabalhando com isso. Eu consegui, mas abrir a caixa preta da orientação, entendeu? Primeiro que poucos fazem orientação presencial aqui no IEA. Então ficava mais difícil de fazer. E é uma questão muito delicada, mas eu consegui alguns. Né? E fiz auto-observação, fiz observação de mim mesmo orientando. Aí, assim, ainda estou escrevendo esse trabalho, né? É um dado, muitos dados, imagina. São 90 entrevistas em profundidade, entrevistas que duram 2 horas cada uma. Eu tô perguntando porque, tipo, o André que tá me orientando, ele faz orientação aberta, tipo, não precisa ser um aluno só, tipo, na semana passada, inclusive, aconteceu algo muito interessante, que ele tava orientando uma aluna antes de mim, eu tava, tipo, parado, mexendo no celular, esperando, e eles estavam falando sobre um artigo, e eles estavam tentando encontrar uma pessoa daquele artigo. Gente, bota ele pra filmar ele. Oi? Não? Você já sabe que eu não apareço muito, é que nem... Eu também não. Mas foi que aí ele estava orientando antes de mim, eles estavam procurando uma pessoa daqui de Angra, da educação, só que não tinha o sobrenome da pessoa, não tinha nada. Enquanto eles estavam falando, eles falaram o nome da pessoa, e tipo assim, eu mexi no celular e falei, cara, eu conheço essa pessoa. Tipo assim, e era realmente a pessoa que eles não estavam conseguindo encontrar, e eu passei o número, tipo, uma coincidência absurda, porque a orientação dele era aberta. Nossa, e a menina contou a mesma história na sala de aula. Então provavelmente foi, como é que é o nome dela? Marcela, né? Cara, não sei. É a loirinha? Falou na aula do André, a mesma história. Foi isso que aconteceu, tipo assim, eu fiquei, caraca, que coincidência absurda. Enfim, tem vários estilos, né? Agora, tem gente que faz orientação em grupo também, é muito legal também. Eu já trabalhei também assim. E na Espanha também tinha orientação eram 3. Mas depois, quando o trabalho vai avançando, em geral você precisa ter uma orientação particular com a pessoa, né? Então tem estilos de orientação diferentes, né? O que se espera, mas assim, de maneira geral, os professores no Brasil reclamam de uma falta de autonomia dos alunos, né? Então você, sei lá, manda ler um texto, aí a pessoa não dá conta, entendeu? Mais dificuldade com a leitura e com a escrita, porque na Espanha muito mais. Muito mais. Então eu perguntava, por exemplo, assim, para os orientadores de lá, você dá muito trabalho essa parte de ortografia? Ortografia? Aí eu falei assim, para corrigir. Não, mas eles estão na faculdade. Se eles tivessem problema de ortografia, eles não teriam entrado na faculdade. Eles não entram na faculdade com problema de ortografia. Aí eu falei assim, Faz sentido. Não, com certeza. Eu concordo super. era um trabalho legal. Mas na França, né? Na Espanha. Na Espanha, sim.
Mas, professora, tipo assim, quando você fez essas duas ligações, na parte de lá, como são o tempo deles fora da faculdade? Tipo, você entrou nesse. A maioria dos alunos trouxe também esses dados. A maioria faz o perfil dos dois lados. Os alunos aqui têm um perfil mais velho e mais trabalhador. Né? Por exemplo, no tempo todo que eu fiz a pesquisa de campo no Brasil, muitos casos de mulheres, por exemplo, que engravidaram e tiveram filhos. Na Espanha, eu perguntava, isso não existe. Não existe. Então, eles têm mais tempo para estudar, no caso. Porque a gente no Brasil. A maioria só das entrevistadas que eu fiz que estavam fazendo o TCC na época lá, que eles chamam TFP, né, trabalho de fim de grado, eu só entrevistei 2 que trabalhavam enquanto estudavam. Uma era operadora de telemarketing e a outra trabalhava no bar. Nossa. Trabalhava de casa uma, então, ainda. Oi? Então, a telemarketing ainda trabalhava de casa. Não, ela tinha que ir pro local. E ela era mais velha. Aqui no Brasil, quantos não estudavam? Não trabalhavam, mas faziam encontrar. Padrão. Tinha uma outra que era mais velha O também. aborto lá é legalizado? Aborto é legalizado. Tipo, acaba entrando mais numa parte de, tipo, não só autonomia, né? Mas prioridade, né? De condição, isso, de infraestrutura, condição material, que é o mesmo caso que a gente estava falando da Raíssa, né? Então tem essa questão também das condições. Bom, outra coisa, as condições, porque as condições materiais para acontecer essas reuniões de orientação também era uma coisa impressionante. Porque assim, mas cada professor tem uma sala, um gabinete, entendeu? Tem uma sala super cômoda, com equipamento, com ar-condicionado, sabe? O espaço físico é totalmente arrumadinho, né? Isso também conta muito. Lá tem uma prioridade a mais na educação. Com certeza. Dentro da vida dos alunos, né? Com certeza, esses alunos só estudam. Não, eles devem ter tempo pro lazer também, então... Não, sim, eu quero dizer que aqui... Espanha, aí eu estou fazendo uma outra modalidade de etnografia, que é o estudo etnográfico comparado. Tem outras questões, né? Então, por exemplo, se eu fosse comparar com a Dinamarca, por exemplo, aí seria uma coisa muito desigual, né? Mas a Espanha é, dentro da União Europeia, o país que tem os índices do PISA mais baixos. É mais baixo que a gente? Não é mais baixo que a gente, mas sim, nos países europeus. Então, eu escolhi um país que também tem tem dificuldade de educação, né? E outra dificuldade que eles têm, parecida com a gente, é o país maior, né, de território. Então tem muita desigualdade, dependendo da região que você tem regiões bem mais pobres, tem regiões mais rurais também, entendeu? Então tem muita equivalência. E outra coisa também que eu fiz, esse curso de pedagogia onde eu fiz trabalho de campo lá, também não era numa grande cidade como esse daqui, entendeu? Não era em Madrid, era em Valladolid, uma outra cidade. Então também tem algum problema de revezamento dos professores, entendeu? Lá é de graça? Não, lá não é de graça. Lá eles têm uma política que é o seguinte: todo mundo é obrigado a pagar uma matrícula que não é barata, não é cara. Agora eles têm o seguinte, por exemplo, isso aconteceu com o meu enteado, inclusive. Você se matricula, por exemplo, em 5 matérias num semestre, né? E você paga uma matrícula, sei lá, de R$1.000 por ano. Você pagou a matrícula, R$1.000 e se matriculou. Se você repete uma disciplina, no semestre que vem você vai pagar mais, porque você é repetente. Nossa. Entendeu? E aí, assim, meu enteado chegou um momento que não aprovou nenhuma. Então a matrícula dele ia pro outro ano era caríssima. Aí meu marido falou para ele
Teve um ano que ele já pagou mais, aí quando chegou o segundo ano, eu disse, olha, não vou pagar não. O que isso vai fazer aqui? Ele lá, ele trabalhava como editor de... trabalhava como revisor de uma editora pública. Né? Ganhava bem tudo. Mas ele veio basicamente para ficar comigo. Tem prioridade maior? Não tem, né, professora? Tem prioridade maior? Não, porque ele, na verdade, assim, pode ligar isso, vai. Agora é fofoca. Não, aí